Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje leremos o capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 14 de Romanos e logo em seguida iniciaremos a leitura de mais um livro, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, e concluiremos com Salmos, capítulo 32 deste livro. Então, antes de darmos início, vamos fechar os nossos olhos e orar a esse Deus maravilhoso. Pai eterno, Deus majestoso, louvamos a Ti por Tua bondade e Tua graça, por nos sustentar, por nos dar o dom da vida. Obrigada pela oportunidade de fazer as nossas vidas valer a pena, por ser conosco, estar ao nosso lado, a nos auxiliar, a nos proteger, nos guardar, nos fortalecer, até mesmo nos encorajar, por nos dar fé, ó Pai, suficiente para crermos em Ti. Obrigada, Pai Santo, por cuidar das nossas vidas, daquilo que nós mesmos não conseguimos cuidar, daquilo que nos é impossível. Obrigada pelo Teu agir de forma sobrenatural e suficiente quanto a suprir todas as nossas necessidades, inclusive a do coração. Obrigada, Pai, por falar conosco todos os dias e principalmente quando nos dedicamos à leitura da Tua palavra, porque é a Tua voz que ouvimos. Então fala conosco mais uma vez, nos dá a graça de podermos entender o que o Senhor vem a tratar com cada um de nós e nos ajuda a obedecermos ao Senhor, porque ontem aprendemos que é bem melhor obedecer. Tu se agrada muito mais da obediência do que ações em forma de sacrifício em busca de obter favor da tua parte. Tu és muito mais grato, na verdade, tu se alegra muito mais e se satisfaz muito mais quando te obedecemos. Então nos dá essa benesse de podermos satisfazer o Senhor, de fato te agradar em todo o tempo, obedecendo ao Senhor. É assim que nós te oramos, Pai. Fala aos nossos corações, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 16 de 1 Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel:
Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso manda que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Capítulo 14 do livro de Romanos. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Capítulo 1 de Lamentações.
Aleph. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Bet. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes, não tem quem o console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Gimel. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Dalet. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Val. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Zaine, agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la. E de como os adversários a viram e deram risadas da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Iod, o adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Caf, todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lâmede, todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual a minha, essa dor que me sobreveio, como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele com a sua mão fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Samek. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos, e não há quem o console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para ele, Jerusalém se tornou coisa imunda. Tissadê, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Cof, chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças.
Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita e o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti lá fora. A espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Shin. Ouve-se os meus gemidos, mas não tem quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciastes, eles serão semelhantes a mim. Tal. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Capítulo 32 do livro de Salmos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelhecerão os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrichos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.